Tito, capítulo 2, dos versículos 11 ao 14, nos diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Nós estamos aqui diante daquele livro que é bem curto, na verdade é um livro da Bíblia, mas nós costumamos chamar de carta que Paulo escreveu àquele jovem pastor chamado Tito, um pastor que estava situado na ilha de Creta. A ilha de Creta tinha algumas particularidades e isso influenciava muito na vida comum da igreja. Tendo em vista essas particularidades, o apóstolo Paulo vai instruir aquele jovem pastor para que ele tenha cuidado com algo que era muito comum naquele período e que a gente vai ver até em outros contextos de outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, que era os falsos ensinos, as falsas doutrinas que circulavam naquele povo, e isso fazia com que aquelas pessoas fossem ensinadas de formas indevidas. Tendo em vista essa situação, o apóstolo Paulo vai escrever a Tito para que ele algumas questões bem práticas sobre o Evangelho, para que ele passe também para os seus liderados, não é? No capítulo 1, ele vai citar do versículo 5 ao 16 os problemas da igreja como organização, e também do 5 ao 9 ele vai dar dicas a Tito para que ele classifique alguns presbíteros, alguns obreiros, para que ele escolha, selecione bem alguns irmãos para que o ajudassem na obra. Também do versículo 10 até o 16, vemos a necessidade de assumir uma postura contra os falsos mestres. Aqui é um cuidado que o apóstolo Paulo tinha para que os falsos mestres não criassem raízes dentre o povo. Veja que é algo comum e que até hoje a gente vê na nossa vida cotidiana falsas pessoas ensinando falsos evangelhos, falsas doutrinas e querendo enganar ao povo. Mas o apóstolo Paulo já alertava a Tito e fazia com que ele fosse bem instruído ao ponto de passar bem também para os seus liderados, passar todas essas informações para os seus liderados. Mas aqui, especificamente no versículo 11 até o 14, que foi o que eu li, nós vamos ver o apóstolo Paulo tratando algo muito importante para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia, que é justamente o fato do incentivo para uma verdadeira vida cristã. É importante a gente ter alguns pilares quando a gente trata de vida cristã, para que a gente não esmoreça a nossa fé, para que a gente não trate as coisas de Deus de maneira passageira, efêmera. Mas, quando a gente tem uma boa base para uma boa vida cristã, a gente tem a certeza de que a gente vai conseguir caminhar com Deus lado a lado, mesmo diante das dificuldades que o mundo e que o contexto em que nós estamos inseridos nos impõe. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer, aqui no versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Nós estamos salvos. E no versículo 12, ensinando-nos que, e aqui é a nossa parte, nós que somos salvos, temos que fazer a nossa parte, que é justamente renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, e para que a gente viva nesse presente século de maneira sóbria, justa e piamente. Isso, de maneira bem resumida, a gente pode dizer que a gente precisa renunciar os nossos desejos para viver de maneira justa, sóbria e ajudar aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra, precisando abrir o seu entendimento e se livrar de falsas doutrinas, de falsos mestres.
ajudar de maneira geral. E aqui, como a gente faz isso? O apóstolo Paulo vai responder isso no versículo 14, melhor dizendo, no versículo 13. A gente deve aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e nos purificar, fazendo que a gente seja um povo seu, zeloso e de boas obras. Veja que interessante. O caminho para uma vida saudável, um caminho para que a gente guarde a nossa fé, para que a gente permaneça na nossa fé, é aguardar a vinda de Cristo e seguir sempre lembrando da sua obra redentora na nossa vida. Ter uma vida saudável com Cristo é lembrar do seu sacrifício por nós. Lembrar de que, através do seu sacrifício, nós fomos remidos e os nossos pecados foram perdoados. E hoje nós temos uma vida saudável e nós estamos reconectados com Deus através de Cristo. E a gente só consegue renunciar os nossos desejos, viver uma vida justa, reta diante de Deus, se nós lembrarmos disso. Porque se nós não lembrarmos disso, a gente vai fazer o sacrifício de Jesus como qualquer outro ato e a gente não vai dar o valor devido. Por isso, para que a gente viva uma vida saudável, sigamos os conselhos que o apóstolo Paulo deu ao seu jovem pastor Tito e que pediu para que esse pastor passasse também para a igreja. A missão do pastor Tito, que era passar essa palavra para a igreja, também é a nossa missão. É permanecer no verdadeiro evangelho, evitar os falsos ensinos, fugir dos falsos ensinos, das falsas doutrinas e permanecer lembrando do sacrifício de Jesus na cruz. E com isso a gente vai ter uma vida saudável e caminharemos com Deus no seu propósito. Por isso, lembre-se sempre do sacrifício de Jesus na cruz, da sua obra redentora. E isso fará com que a gente respire melhor espiritualmente falando e que a gente tenha uma vida saudável, mesmo diante das dificuldades que a gente passa hoje em dia. Que Deus abençoe a sua vida.